Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá, está começando agora mais um GorpaCast na nossa editoria de cultura pop. Desculpa a minha voz, estou um pouco fanha. Eu sou Sandy Pokzuki. E eu sou Camila Maciel. Hoje estamos com um convidado aqui, Iago. Oi, gente. Ele também faz jornalismo, está no primeiro ano, nosso calouro. Então, o tema de hoje qual é, Camila? Então, nós vamos falar aqui sobre teorias da conspiração na música. Aquelas coisas que a gente tem quase certeza de que é verdade, porém não. Fala de teoria de conspiração, vem quem na cabeça? Avril Lavigne. Exatamente. Avril Lavigne morreu e foi substituída. É fato? Quem concorda, respira. .org.br. Então, essa teoria da Avril Lavigne, ela foi criada por um blog brasileiro. Então, tenho certeza que a sede dos Illuminati é no Brasil. Né? É que assim, essas teorias, né, começam no Brasil, tipo, a Avril não tá nem sabendo que existe isso, né? São exportadas para o Não, mundo. porque ela tá morta. Né? Porque, esqueci, ela tá morta, ela morreu. E ela, na verdade, ela entrou em depressão, daí ela se matou, na verdade. Mas como ela valia muito dinheiro, né? Daí eles Na acharam época- alguém para substituí-la. Na época de Skater Boy ainda, eu acho que ela morreu. Então, o que aconteceu com a Avril é que ela era uma menina, criancinha, assim, muito talentosa, né? Aí ela foi cantar na igreja. E daí falaram, nossa, sua voz é muito bonita. Aí um dia ela tava lá num concurso de rádio que você ganhava um ingresso pra ir num show da Shania Twain. Subir no palco com ela. Shania Twain, pra quem não sabe, é aquela que canta Man, I feel like a woman. Então, ela subiu lá com a Shania, cantou com ela e falou assim, um dia eu vou ser uma grande estrela também. E daí, um ano depois, ela tava lá lançando o primeiro álbum dela, Let Go. Uhum, muito bom, inclusive. Sim. E Sou ela super é fã. aquela roqueirinha, né? Aquela pré-adolescente, uma Gente- roqueirinha rebelde. E ela tinha uma puta voz, né? Quem nunca fez mecha colorida no cabelo por causa da Né? Avril Lavigne? Eu sempre. Escutar a Avril Lavigne do som do último e se chorar, entendeu? Porque eu sou depressiva, eu sou uma adolescente Rebelde. rebelde. E daí, o que aconteceu foi que esse disco dela, Let Go, fez muito sucesso. Um dos álbuns mais vendidos do mundo, se eu não me engano. E, após isso, ela começou a sentir muito essa pressão da fama. Porque ela era uma menina, né? Nossa, Sim, uma ela menina. Uma pedida. Ela era Quando- uma adolescente, uma menininha, né? E daí a fama é complicado, né? A fama é complicada. Falou a voz da experiência. Ah, claro, né? Sabe que é muitos fãs, né, gente? Não, a gente sabe, o GorpaCast que, nossa senhora. Quando ela lançou o primeiro hit dela, ela tinha apenas 17 anos. Então, isso é uma coisa que você imagina. E ela explodiu, né? Você imagina. Explodiu. Parece que ela morreu. Idiota! Ai, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, você imagina uma menina de 17 anos com todo esse peso de uma carreira sobre os ombros dela. E o que aconteceu? Ela entrou em uma depressão profunda. O que acontece com muitos artistas. Acontece com todo mundo. Sim. E supostamente ela se suicidou. Daí, o que acontece? Chega a sósia, que chama Melissa, se eu não me engano. É, É. Melissa. Alguma coisa. E o que acontece? Essa sósia, como algumas pessoas na internet disseram, é 3 centímetros mais alta que a Avril, ou mais baixa, não lembro. Eu acho que é mais alta. Mais alta, Porque a Avril porque a Avril é bem baixinha, né? E ela tem umas pintas diferentes, além dela não conseguir fazer a mesma voz da Avril. E o nariz, né? E o Também nariz é dela. bem Muda um diferente. pouco o queixo também, só que a gente tem que levar em consideração que ela era uma menina e depois ela se transformou em mulher. A gente plástica, né, bebê? Claro, tem plásticas. E a gente pode... A gente pode não. A gente muda o corpo, a voz, principalmente. São coisas inevitáveis. São coisas inevitáveis que não seriam os argumentos tão bons para falar que simplesmente tem uma sósia aí. Mas tem outros argumentos, não é, Iago? Não é só pela aparência. Não, então, eles tiveram que substituir a Avril porque ela era tipo uma máquina de fazer dinheiro da gravadora. Então, né, eles tinham que continuar com isso. E além da aparência da sósia, eles encontraram várias ligações nas letras, nas capas dos álbuns. O que eu acho que também é um argumento fulo. Por quê? Porque se fosse verdade, por que, carambas, que a Carambolas. pessoa, a sósia, que provavelmente, segundo essa teoria, tem até contratos para não contar com a família, né? Pra família não contar que a Avril
original aí Faleceu. morreu. E por que né, iriam colocar músicas contando sobre isso? Não faz sentido também. Mas também pode ser uma mensagem, sei lá, subliminar que ela tá tentando passar, não sei. Mas mesmo assim, você acha que alguém eles teriam poder sobre ela? Eles iam olhar a música, não. Essa música não vai. Não, também é um argumento full, mas Às vezes é uma morte metafórica, assim. foi a avó dela, algum parente que morreu? Quando aconteceu isso, que ela começou a entrar em depressão e junto com a fama, né? Foi isso que Sim. tinha acontecido dela. Entrou meio que uma depressão e até as músicas ela colocou, né? Isso. E tanto que o que fez com que essa teoria se firmasse foi o fato de que nas músicas ela mostra estar muito depressiva, né? Daí depois ela muda, tem todas essas mudanças. Sim, tipo, ela tem uma música num dos últimos álbuns dela que chama Hello Kitty, pra você ver a mudança, né? Sim, eu ia falar dessa música. Tipo, é totalmente diferente do que ela faz, não é a personalidade dela. Então, assim, pra mim, essa da Avril eu até acredito. Talvez não que ela morreu, mas assim, sei lá, que coisas mas artistas estranhas mudam, né? aconteceram. Pelo dinheiro. Tem um vídeo que ela fala que ela, quando começou a fama dela, né? Na fase toda roqueirinha, adolescente, né? 17 anos. Que ela jamais iria vender o seu corpo, tipo, como um produto. Que ela jamais faria ensaios sensuais, não sei o quê. Como se fosse, tipo, pra vender o corpo, né? Ela queria vender a música. Ah, E isso passou aí os até a anos- Miley Cyrus falou. Pois é, exatamente. E olha onde daí... a Miley Cyrus está agora. Exatamente. E daí, depois de alguns anos, tanto que é um argumento dessa teoria, que depois de alguns anos ela fazia daí esses ensaios sensuais e tal, com as capas dos álbuns, com o corpo dela e tal. Mas, gente, a gente muda de opinião. Nada Ela novo tinha sob o 17 sol. anos, pensava uma coisa. Agora, mais velha, ela pode pensar outras coisas, não é? Deixa eu só fazer um adendo aqui. Quem quiser ler a teoria pra pensar se é verdade ou não, pra ter a sua própria opinião, pode entrar em avrilistamorta.blogspot.com. Melhor blog. A última postagem foi de 2011. 2011. Pode ser que a Avril tava escrevendo dela, morreu, daí agora não tá escrevendo mais. Só que só os brasileiros que tiveram a capacidade de fazer essa teoria, né? Só que assim, falando em morte metafórica também, como o Iago falou, daí entramos no quesito Michael Jackson. Michael Jackson. Essa eu acredito com certeza, gente. Foi na Record que passou uma teoria da conspiração muito estranha e muito falsa sobre o Michael Jackson, assim. Não, mas tem muitas teorias bem sem sentido, mas uma delas faz muito sentido. E eu acredito plenamente. Michael Jackson está vivo. Tá bom. Live. Tá bom, então. Beleza. E por que você Anotado, acredita? Mori. O que te leva a pensar que Michael Jackson está vivo? Então, a teoria faz muito sentido. Uma delas, né? Porque tem umas muito sem cabimentos, de teoria de Michael Jackson tá vivo, Michael Jackson foi morto pelos Illuminati, Michael Jackson foi sequestrado e tá, sei lá, tem muitas teorias loucas. Tem uma teoria que fala que o Michael Jackson foi sequestrado e tá treinando o Bruno Mars. Não acredito. É igual a do Pablo Vittar, né? Pablo Vittar roubou o caminhão lá na época das greves dos caminhoneiros e foi lá soltar o Lula. Óbvio, né? Claro. Mas enfim, essa teoria do Michael Jackson, a que faz mais sentido, que tem argumentos até legais. Gente, de verdade, eu acredito. Ou se eu não acredito... Não, eu acredito, eu acho. Se eu não acredito... Não, eu acredito. Sério. Faz muito sentido. Porque eles argumentam coisas sobre a morte, que a morte foi uma coisa bem estranha, né? A morte dele não teve... tanto que foi investigado, né? O médico foi investigado, o médico foi acusado, né? O médico foi acusado de homicídio culposo. Porque, aparentemente, ele que causou a overdose do Michael por causa dos remédios que dos ele aplicava. medicamentos, sim. Apesar que eu tinha certeza que o Michael mesmo que pedia, assim, injeta isso na minha veia agora. Né? Coitado. É muita cara dele. Mas, o caixão, ele foi colocar... Ai, foi, sei lá... Ele foi Não. enterrado de caixão fechado. ele mas foi... o caixão fechado eu até entendo, né? Pelo amor de Deus, é o rei do pop, então... E tem outras coisitas. As imagens que Coisitas. desapareceram da casa. Não tem as imagens das gravações. A casa dele tinha câmera em todos os cômodos, corredores. E, as imagens simplesmente desapareceram. E a família não fala sobre isso. Desapareceram, não tem. E
também tem daí essas coisas igual da Avril Lavigne, tipo, das coisas da música dele. This o último Is It. álbum que foi publicado dele e tal. E daí tem aquela mensagem subliminar No lábio dele, no né? lábio dele, Aham. que tá live. Live. E daí tem, cara, tipo, tem muitos vídeos no YouTube falando, e artigos, né, na internet, que essa bendita teoria faz muito sentido. Gente do céu, eu fiquei doida quando eu vi essa teoria. Faz muito sentido, porque a fama dele era muito grande, né? Ele era o cara da música do mundial. Música mundial. Gente, não tem que explicar o que é Michael Jackson. Todo mundo sabe quem é. Sim. Ele era... E E outra, ele era atormentado, né, cara? demais, gente. Tem aquelas coisas sobre as mentiras que inventavam dele, sobre as crianças, sobre ele ser pedófilo, gente. Gente, Nossa. o cara só fez coisa boa. Pra você entender o que a gente tá falando, vejam mais sobre a vida do Michael Jackson. E veja essas acusações, os finais delas, pra ver que, tipo, não foi assim que aconteceu. Foram todas acusações falsas. E ele era um cara muito bom. E ele tava sendo atormentado por isso. Não faz muito sentido que ele seria forjado à própria morte. Pra mim faz sentido, gente. Muitas dessas coisas problemáticas do Michael Jackson, assim, desses problemas que ele tem com ele mesmo, era por causa do pai dele, que era um pai muito abusivo, muito rígido. Ele, tipo, falava mal do nariz dele, do cabelo, por isso até que ele teve essa transformação, assim. Ele afirma que ele só fez 2 cirurgias no nariz e foi por causa de problemas lá. Mas, né, a gente vê muita mudança no rosto dele, né? Mas o que ele afirmou que foram só 2. Uma das principais teorias que tem pra dizer que ele tá vivo é do amigo dele, né? Que fala que... Porque ele tinha um amigo que é um menininho que ele tinha encontrado no hospital quando teve aquele problema com o comercial do refrigerante e ele acabou queimando a cabeça, queimando o cabelo. Ele foi pro hospital e encontrou esse menininho que estava se curando de queimaduras feitas pela própria família dele. Ele tem o rosto totalmente desfigurado, assim. Aí, conforme ele foi crescendo, ele foi visitando Neverland também, ficando amigo do Michael. E eles repararam, numa entrevista que ele deu 2 meses depois da morte do Michael, que, assim, a mesma voz, gente, a mesma voz e a aparência desse menino no programa era muito igual ao rosto do Michael. Como se ele tivesse passado uma maquiagem para parecer desfigurado ou, sei lá, loucamente queimado o rosto. Tipo, o Michael Jackson era sósia do menino queimado. Exatamente, ou tipo, tinha assumido a personalidade do menino. E daí entra que tudo isso foi meio que um plano dele de tempos, de muito tempo, que foi planejado tudo isso, essa morte, pra ser forjada, pra ele ter um pouco de paz. Tem uma música que ele fala sobre isso, né? Uma das últimas músicas, que, tipo, que ele não aguentava mais isso, não aguentava mais as mentiras, e isso e aquilo. E pra mim faz todo sentido, de verdade, que um cara como o Michael Jackson querer um pouquinho de paz e viver com uma vida normal, talvez com uma outra identidade por aí, pra viver só com a família. Talvez aí, eu não sei, eu acredito muito. E eu acho que é bem a cara dele, porque ele é meio Peter Pan, assim, sabe? É super... E viu, olhando, assim, os argumentos, essas coisas que as imagens subiram, isso e aquilo. E tem outra na mesma teoria, que ele participou até do próprio velório dele. Gente, tem teoria de que o Elvis Presley participou do velório dele. Vira um senhor lá muito parecido com o Elvis idoso, assim. É muito difícil, né? Essas teorias são criadas... A do Michael Jackson eu acredito que seja verdade, tá? Mas elas são criadas porque a gente tem a dificuldade, né? De aceitar o adeus para o nosso ídolo, né? Digamos. Olha, eu voto em sim pra do Michael, não pra da Avril e talvez pra do Elvis. Eu sim pra do Michael, sim, totalmente. Eu acredito muito, gente. E pra Avril, não, gente. Muito sem cabimento. E você, a Avril não Iaco? tem argumento. Olha, que eu que você voto pensa? sim pras duas. Sério? Então, gente, pra quem quiser saber mais, tirar suas próprias conclusões, ou se quiser pesquisar um pouco, a gente agradece. As teorias das conspirações estão aí. E vão te deixar doido, sério. As duas, tanto do mas- Michael como da Avril. Você vai passar mas umas 2 horas no YouTube. E você vai ficar No tipo, mínimo. meu Deus, eles estão vivos. É. Não, quer dizer... Ou mortos. Ou substituídos. Avril substituído e Michael vivo. Mas vamos lá, é muito interessante. Então, gente... E contem pra gente o que vocês acharam. E é isso.
isso por hoje. Toda sexta-feira temos aqui um novo podcast sobre cultura pop. Então, curta lá na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube. Obrigado, Iago. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Tchau, galera. Tchau. Tchau.